As Aventuras de Shirley Ock. Olá, meu nome é Valesca Firmino, eu tenho 71 anos e sou deficiente visual. No projeto As Aventuras de Shirley Ock, que já está na terceira temporada, eu sou co-roteirista e interpreto também a personagem principal. A audiosérie As Aventuras de Shirley Ock já está na terceira temporada. Essa terceira temporada, como também aconteceu na segunda, teve um processo criativo e da própria redação bastante diferenciado do que foi a primeira temporada. Na primeira temporada, eu ainda enxergava, eu me encontro deficiente visual há cerca de 2 anos. Então, na segunda temporada e nessa terceira, o processo criativo se deu através de chamadas de WhatsApp junto com o Arthur, que é o outro roteirista, e remotamente nós íamos conversando e ele ia redigindo, digitando as falas que a gente ia criando. Primeiro nós, claro, no processo criativo fizemos um argumento e a partir do argumento, de um esqueleto, nós fomos desenvolvendo o roteiro com falas, desenvolvimento de outros personagens novos que surgem nessa terceira temporada, até porque os 2 personagens principais, a Shirley, que eu interpreto, e o Washington Luiz, que é o parceiro dela, que o Arthur interpreta, já estão bastante caracterizados. Eu acho que o público que vem ouvindo a primeira e a segunda temporada já tem uma noção bem clara de como funciona a cabeça desses 2 parceiros incríveis. E tem uma característica muito interessante que foi inclusive sugerido pelo Arthur na segunda temporada, que a Shirley, numa associação meio que inevitável comigo, ela também sofre de glaucoma, que é a doença que me acomete, e ela também começa a perder a visão. Então, esse projeto, não só para as pessoas que são enxergantes, eu não sei qual é o termo correto que se usa nessa condição, mas pessoas que enxergam, mas ele tem esse poder de envolvimento para as pessoas que estão na mesma condição que eu, que são pessoas que têm baixa visão ou são totalmente cegas. Inclusive, nós buscamos divulgar esse projeto entre comunidades de pessoas cegas ou de baixa visão. Take 3. Rodrigo, se apresenta, por favor. Meu nome é Rodrigo Prestes e eu faço o narrador da história, fazendo as vírgulas sonoras dizendo aonde e quando nós estamos. Eu acho super interessante, porque são 3 anos, são 3 temporadas em que eu estou na história o tempo todo sem nunca estar lá. Então eu estou acompanhando a Shirley o tempo todo, tô acompanhando a história o tempo todo, levando as pessoas de um lugar para o outro e colocando o ouvinte no lugar da história. Na audiosérie, nós procuramos, da maneira mais clara possível, descrever cenários e o perfil dos personagens, o perfil físico, não só o perfil psicológico, mas o perfil físico de cada personagem novo que vem surgindo. Então, a gente acredita que é uma série que vai agradar, como a gente percebe que tem agradado, contingente de pessoas que tem a capacidade de enxergar, mas queremos de uma forma muito especial favorecer esse grande número de pessoas que precisa de alternativas de lazer e entretenimento e que possam mexer com a imaginação. Bom, eu sou Van Alves, sou aqui da cidade de Suzano, roteirista, cineasta, atriz já há muitos anos. Primeira vez que eu fiz, então foi uma experiência totalmente nova e muito divertida. No começo eu estava com um pouco de receio de como fazer isso, porque sai totalmente do mundo que hoje eu conheço, Mas foi muito interessante e já quero fazer outras. Então, quando você pega todo aquele contexto, até a própria personagem, a Rita, eu sou engenheira ambiental. Então, é uma pegada que eu me senti ali muito próxima à personagem. Foi fácil de conseguir entrar na personagem, até pela minha rotina do dia a dia, Vamos dizer aí, pelo lado administrativo da vida. Mas... Do lado corrupto, não. Não, corrupto não, pelo amor de Deus. Isso aí, nada de passar boiada, gente.
pelo amor de Deus, nada de passar boiado, preserve a natureza, cuide dos bichinhos. Foi um processo um tanto doloroso sair do palco como atriz e focar principalmente na interpretação da voz. Um bom ator interpreta com os olhos. O olhar, os olhos são uma ferramenta fundamental para um ator. Eu atualmente estou de óculos escuros porque a luz me incomoda bastante e quase que uma barreira, quase que uma armadura, uma proteção que eu tenho para essa condição atual. Foi bastante difícil abrir mão da interpretação física, estar com o meu corpo no palco, tanto que na companhia radiofônica atualmente nós estamos buscando alternativas para que eu possa estar no palco dentro dessa condição. Já faz um bom tempo que a gente está aí com essas gravações, é muito legal, é diferente ver a voz de um jeito e gravada ver com outra forma, com efeitos, e é muito legal ver o personagem nascendo. E com relação ao progresso desse projeto, As Aventuras de Shirley Ock, houve realmente a necessidade de adaptação. Na primeira temporada, o Arthur participou também da criação de argumento e roteiro, mas numa escala menor, porque eu ainda digitava, eu estava com o notebook na frente, redigia o texto, volta e meia, entrava em contato com ele dava algumas ideias, a gente ia moldando, né, a questão do texto, mas a partir da segunda temporada eu já não digitava mais. Para que haja uma ideia do que aconteceu na primeira temporada, eu ainda lia o texto. Eu estava com o tablet na mão, aqui no nosso estúdio, que é um estúdio pequeno, né, doméstico, e eu com o tablet na mão, eu conseguia ler o texto e gravar. A partir da segunda temporada, o Arthur me dá as falas e eu interpreto. Ele precisa me dizer, através do retorno do fone, o que eu preciso dizer, o que eu preciso interpretar. Então, houve necessidade de uma adaptação, não só na criação do texto em si, né? Nós criamos o tempo integral, o texto juntos, argumentação, roteiro, tudo, 100% do tempo, nós estamos os dois juntos, porque eu sou totalmente incapaz de digitar. Opa, eu sou o Aguinaldo de Araújo, trabalho no audiovisual aqui de Mogi das Cruzes, sou roteirista, diretor, produtor, sou bombril, né? Faço de tudo um pouco, né? E ator também. Ator, quebra um galho. Não é ator não, mas quebra um galho, né? Cara, eu achei diferente o convite, né? Porque trabalhar com áudio, né? Apesar de ser do audiovisual, né? Mas sempre trabalhava com os dois juntos, né? Mas trabalhar só com áudio foi uma experiência totalmente diferente, muito legal. A história do Shirley Ock, desde o momento que eu fiquei sabendo como que ia ser a história, achei muito legal, interessante. Engraçada demais, né? Os trocadilhos que tem, os personagens, assim, fantástico. E sobre trabalhar com a voz, eu acho interessante por trabalhar com as nuances, né? No caso, com as vozes, né? Os tons, né? Os timbres que são usados. E da mesma forma como atuar, só que é diferente, porque é com voz, então tem que expressar tudo só na voz. Né? Foi muito interessante, muito legal fazer. A partir dessa ideia do Arthur, da Shirley desenvolver o glaucoma, foi uma maneira, talvez, de eu me aproximar mais ainda da personagem, e não deixa de ser uma forma também de conscientização, porque não existe uma campanha governamental que alerte a população brasileira com relação ao glaucoma, que é uma doença um tanto comum, mas não se fala dela de maneira alguma. As pessoas, quando percebem que tem glaucoma, já perderam a visão, às vezes de forma significativa e que prejudiquem muito, que se sintam muito prejudicadas na vida cotidiana. Meu nome é Manuel Castro Alves, sou ator, compositor e faço parte também de marketing do projeto, né? A gente começou bebendo de muitas fontes, assim, referências de mercado, até porque era uma pegada bem investigativa e bebia um pouco dessas fontes, tem homenagens na própria produção. Mas acho que para essa temporada a gente pretende dar uma amadurecida na trilha e tentar trazer mais, não que a gente não tenha trago nas outras produções,
Mas para essa em específico, a gente dá essa amadurecida na linguagem da trilha, até porque agora traz uma narrativa de um outro estado do Brasil, né? O Brasil ele é muito plural na linguagem musical, né? Então quando a gente pensa em regiões, a gente sabe que a linguagem é muito diversificada. E esse ano, por ter vai ter esse deslocamento de região, então a gente busca trazer uma narrativa mais local, né? Para poder mostrar essa pluralidade, essa diversidade musical que o Brasil tem. A terceira temporada de As Aventuras de Shirley Ock, ela parte de um gancho deixado na segunda. No final da segunda temporada, a Shirley e o Washington estão no escritório, né, felizes por terem resolvido o caso Raposo, e recebem um telefonema de uma pessoa chamada Pedro Lins, que liga da Amazônia, dizendo que 2 membros da equipe desapareceram. E aí é o gancho para a terceira temporada, que, segundo o Arthur e eu, ela está muito mais legal do que a segunda. E a segunda foi muito mais legal do que a primeira, porque a gente está não só dominando a técnica, mas os personagens, eles estão mais sólidos, né? Estão mais palpáveis, estão cada vez sendo melhor construídos. Os personagens principais, né? E essa temporada, então, se passa na Amazônia, que é um ambiente para ação que está muito atual, né? Não só porque esse ano a gente teve a COP, né? Que a Amazônia vem sendo discutida e está no foco, no centro de muita atenção no mundo inteiro, sempre esteve, né? Mas houve um desmantelamento da questão do meio ambiente no governo anterior. Essa temporada, ela tem essa característica de estar ambientada na Amazônia, que gera bastante curiosidade, inclusive dos próprios brasileiros. Eu mesma, infelizmente, nunca fui à Amazônia. Eu não posso ver a Amazônia, mas eu consigo imaginar a Amazônia. Inclusive, nós temos pequenas descrições, né, da floresta nessa terceira temporada, e ela gera muita curiosidade, sempre gerou muita curiosidade entre os brasileiros, mas muito pouca oportunidade para se visitar, porque o turismo aqui no Brasil é muito caro. Então, a Amazônia sempre teve esse mistério envolvendo a floresta, e não existe uma Amazônia, existe Amazônias, né? A Amazônia é enorme, com diversidade cultural, ambiental, e a gente acredita que ambientar a terceira temporada nessa região ainda possa gerar mais curiosidade e fazer com que os ouvintes busquem mais informações. Muito importante, porque hoje é uma coisa que está se tornando banal, né? Todo mundo acha que os recursos são infinitos e não são infinitos, são a gente tá aí com várias questões de escassez de água, olha o calor que tá, você tem animais entrando aí em extinção, pessoas trazendo animais como pet, animais selvagens, derrubando árvores sem autorização, pegando áreas onde não deveria ter construção, invadindo áreas de manejo. Então, é muito importante a gente começar a trazer esse movimento e essa voz para que as pessoas também entendam. Então, utilizar a arte, o audiovisual, o cinema, os nossos streams que a gente tem aí e trazer isso de uma forma talvez mais lúdica é importante até para essa nova geração entender os impactos do que elas fazem, né? Eu acho fantástico, assim, porque primeiro, já estamos falando de uma cultura nossa também, né? De mostrar para as pessoas, né? Para as pessoas ouvirem, né? A nossa própria cultura, né? E para chegar nisso, nas pessoas que não são letradas, têm deficiência visual, essas coisas, né? Acho que até mesmo para quem tem o visual também, mas só o fato de estar ouvindo, eu acredito, assim, no meu modo de ver, faz as pessoas prestarem atenção, né? Cria uma imersão dentro da história, por mais que não esteja vendo as imagens, né? Mas na cabeça da gente cria uma imersão que a pessoa entra dentro da história e vê essa importância, assim, no caso do meio ambiente, da importância de cuidar do assunto que está sendo gerado ali dentro dessa história, né?
porque vai de um lado para outro, as nuances dos personagens, dos protagonistas, como dos vilões, né? E da função de cada um, né? E são exemplos pra gente também no dia a dia também, isso aí. Cara, o projeto, a história, ela vem ganhando um corpo que a gente não via na primeira temporada. No início era muito, poxa, é uma história muito gostosa, é uma comédia investigativa e tudo mais. E aí você começa a interagir com a história, ela vai ganhando conceitos e ela vai ganhando uma estrutura que vai aproximando ela cada vez mais daquilo que a gente espera ver numa história de detetive. Tem muita coisa para crescer e ela cresceu demais, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. Não só foca nessa questão do meio ambiente, da exploração ilegal, do abuso que sempre houve entre as comunidades indígenas e ribeirinhos, que a exploração ilegal acaba afetando de maneira cruel, mas muito cruel, já desde do achamento do Brasil, que os indígenas e os povos originários, como eles chamam hoje, vêm sofrendo de forma genocida, né? Então, além de toda essa questão que nos afeta muito a vontade de colaborar, a questão política, o abuso político que há no Brasil. Então, quem tiver um pouco de atenção, ouvindo agora a terceira temporada, vai perceber, porque as analogias que a gente está fazendo na terceira temporada com a política brasileira, elas são muito claras. Então, o ouvinte vai perceber que nós não só fomos buscar questões que precisam de alerta na preservação da Amazônia, preservação do meio ambiente, da flora, da fauna, dos ribeirinhos, dos indígenas e herança antropológica que está sob ameaça. Ele potencializa muito o mercado, né? Primeiro porque cria-se um movimento, né, de voltar e de ter essa sensibilidade às pessoas com necessidade especial ali, né? Eu acho que isso potencializa o mercado de volta a entender de que o produto áudio é necessário. Porque nós temos uma gama muito grande, né? Não só no Brasil, mas no mundo, de pessoas com a deficiência visual. E o projeto ele potencializa nesse sentido, né? Porque a gente busca trazer não só, né, a esse público, mas trazer no âmbito mais amplo, né? De trazer as pessoas de volta a essas produções que eram antigamente as rádios novelas, que tinham uma predominância muito grande antes da TV. E mesmo no começo da TV, e por um bom período ainda da TV, a rádio novela ainda era muito evidente. Cara, eu acho importantíssimo, porque são assuntos que às vezes caem no esquecimento das pessoas. A história agora ela tá ali, em 1993, a gente acabou de sair da Eco 92 na época. Isso fervilhava na época. E hoje em dia ficou muito esquecido. Trazer isso de volta, através das histórias, eu acho que só reforça e apresenta problemas que talvez algumas pessoas nunca tiveram contato. Assim, muita gente não sabe o que acontece no submundo do trabalho ilegal, da exploração ilegal. Nós já temos uma outra temporada com argumento pronto, porque nós queremos encaminhar uma proposta para um edital e esse edital pediu o argumento e algumas páginas prontas. E isso a gente já começou a fazer. E pode ser que essa seja a próxima temporada, né, da Shirley Ock. E é engraçado porque, assim, desde criança eu sou uma leitora voraz. Eu sou do tempo que não tinha internet, mal tinha televisão, né? A televisão tinha pouquíssimos canais, a gente tinha pouquíssimas opções. E eu tinha vontade de interpretar desde muito pequena. Eu me lembro que quando eu assistia algum filme que eu gostava muito, eu parava, né, sozinha, sem falar com ninguém, e me colocava no lugar do personagem que eu tinha gostado. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu fui prestar vestibular. E aí comentei em casa que eu ia prestar vestibular na UFRJ
para cenografia. Eu sempre fui apaixonada por cenografia. E aí a minha mãe botou a mão na cabeça, deu um ataque de nervos e falou: "Você vai morrer de fome!" E aí acabou que eu não fiz vestibular para cenografia, enveredei em outra carreira. Eu estudei turismo na faculdade, depois eu fiz marketing de serviços e só depois de muito tempo na USP eu fui fazer uma pós-graduação em cenografia com o falecido Clóvis Garcia. E fiz também curso de cenografia com o JC Serrone, que é um dos papas da cenografia do Teatro Paulista. Mas sempre tive muita vontade, como a Shirley descobriu a vocação dela aos 15 anos, eu também descobri que eu queria interpretar e enveredar para as artes desde muito pequena. O futuro da Shirley eu não sei. Temos essa temporada já com o argumento pronto e vamos ver, né? O futuro, a nossa criatividade pertence.